Levítico 13. Leis referentes à lepra. Levítico 13 versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Levítico 13 versículo 2. Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Levítico 13 versículo 3. Este examinará a parte afetada da pele, e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Levítico 13 versículo 4. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Levítico 13 versículo 5. No 7º dia o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Levítico 13 versículo 6. Ao 7º dia o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro, é apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas, e estará puro. Levítico 13 versículo 7. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. Levítico 13 versículo 8. O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de lepra. Levítico 13 versículo 9. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Levítico 13 versículo 10. Este o examinará e, se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço. Levítico 13 versículo 11. É lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Levítico 13 versículo 12. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar. Levítico 13 versículo 13. Este a examinará e, se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Levítico 13 versículo 14. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Levítico 13 versículo 15. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Levítico 13 versículo 16. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Levítico 13 versículo 17. Este examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Levítico 13 versículo 18. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar. Levítico 13 versículo 19. E no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Levítico 13 versículo 20. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Levítico 13 versículo 21. Mas, se quando o sacerdote examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Levítico 13 versículo 22. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Levítico 13 versículo 23. Mas, se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Levítico 13 versículo 24. Quando alguém tiver uma queimadura na pele,
e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura. Levítico 13 versículo 25. O sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Levítico 13 versículo 26. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Levítico 13 versículo 27. No 7º dia o sacerdote o examinará e, se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Levítico 13 versículo 28. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Levítico 13 versículo 29. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo. Levítico 13 versículo 30. O sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa, é sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Levítico 13 versículo 31. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. Levítico 13 versículo 32. No 7º dia o sacerdote examinará a parte afetada e, se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela e não parecer mais profunda do que a pele. Levítico 13 versículo 33. A pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. Levítico 13 versículo 34. No 7º dia o sacerdote examinará a sarna e, se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará as suas roupas e estará pura. Levítico 13 versículo 35. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura. Levítico 13 versículo 36. O sacerdote a examinará e, se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado, a pessoa está impura. Levítico 13 versículo 37. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura, e o sacerdote a declarará pura. Levítico 13 versículo 38. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele. Levítico 13 versículo 39. O sacerdote examinará as manchas, se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou, essa pessoa está pura. Levítico 13 versículo 40. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Levítico 13 versículo 41. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Levítico 13 versículo 42. Mas, se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. Levítico 13 versículo 43. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele. Levítico 13 versículo 44. O homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Levítico 13 versículo 45. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro. Impuro. Levítico 13 versículo 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento.
Levítico 13 versículo 47. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho. Levítico 13 versículo 48. Ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro. Levítico 13 versículo 49. Se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. Levítico 13 versículo 50. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. Levítico 13 versículo 51. No 7º dia examinará a mancha e, se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Levítico 13 versículo 52. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Levítico 13 versículo 53. Mas, se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro. Levítico 13 versículo 54. Ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Levítico 13 versículo 55. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto quer o outro. Levítico 13 versículo 56. Se, quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Levítico 13 versículo 57. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Levítico 13 versículo 58. Mas, se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Levítico 13 versículo 59. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.